Vamos lá? Cabeçalho de hoje, Escola Municipal Héctor Marangoni, terça-feira, 13 de abril de 2021. Professora Marli, terceiro ano. B, nome completo. Você vai escrever o seu nome completo. Pula uma linha. Você vai escrever uma frase para o dia de hoje. Por exemplo, Deus nos ama. Tá? Escreva com lápis de cor. Pula uma linha. Escreva alfabeto com lápis de cor. Aqui você também pode pular uma linha depois de alfabeto, tá bem? Faça o alfabeto todo, pula uma linha novamente, escreva português com lápis de cor, tá certo? E aí você vai fazer e depois que terminar o português no livro, você vai pular uma linha e escrever matemática, tudo bem? Então, hoje nós iremos fazer a página 54 e a página 55, tá certo? Você vai ler novamente o texto O Mosquito e o Leão, do gênero fábula, tá certo? E aí você virá aqui, ó. Escreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Vocês lembram o que é sinônimo? Sinônimo é quando eu tenho uma palavra escrita de forma diferente, porém representa a mesma coisa, tá certo? Por exemplo, lindo, belo, né? Quer dizer a mesma coisa. Ou lindo, bonito, certo? Ou belo, bonito. Então, são palavras sinônimas, tá certo? Então, você vai substituir as palavras destacadas, ou seja, essas que estão em negrito, tá bem? Ó, por palavras que têm o mesmo sentido. Você pode procurar no dicionário, você pode até pesquisar na internet, mas tem que saber qual palavra, porque às vezes tem 3 palavras, mas tem que ver qual fica mais adequado para a frase, tá certo? Então, era uma vez um minúsculo mosquito. Como poderia ficar com outra palavra aqui, ó? Era uma vez um minúsculo, uma palavra que tem o mesmo sentido de minúsculo, né? Mosquito. Aqui embaixo. Para que toda essa força colossal, então colossal, eu quero uma palavra que tem o mesmo sentido que colossal, tá? O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Eu quero uma palavra que é sinônimo de furioso, tá certo? Mas eu vou reescrever a frase completa, tá bem? Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Triunfar. O que quer dizer triunfar? Qual palavra tem o mesmo sentido que triunfar? Escreva a frase trocando a palavra triunfar por uma palavra sinônima a ela, tá bom? Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito, tá? Lá do texto, por isso que você precisa ler o texto novamente, tá bem? Então, você vai marcar X, onde explica o comportamento do mosquito. Queria se vingar de algo que o leão lhe fizera. Tem isso lá no texto? Era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão. É isso que disse o texto? Queria envergonhar o leão diante dos outros
animais. Era isso que ele queria, de fato? Então, qual dessas alternativas, tá? Representa o comportamento do mosquito. Explica, né? Por que ele fez aquilo. Porque o leão não conseguiu esmagar o inseto? O que é esmagar? Né? Amassar quando eu bato assim, né? Achatar. Por que ele não conseguiu esmagar o inseto? O que aconteceu? Como era o inseto? Né? Então, ontem, conforme a professora foi lendo, foi falando. As fábulas geralmente são histórias curtas, ó, que ensinam alguma coisa, ou seja, tem uma moral. Por isso, algumas trazem uma moral da história, isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história, né? A moral da fábula: o mosquito e o leão nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, esta é a moral, certo? De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Converse com o adulto que está com você aí em casa, tá certo? Escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. Então, aqui você vai escrever uma frase que pode substituir essa moral, ou seja, uma frase, mas que queira representar a mesma coisa, uma frase sinônima, certo? Então, você vai escrever uma frase aqui, diferente dessa, mas que tenha o mesmo sentido que essa, tá bem? Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história, né? Eu vou pôr aqui, é como se a história tivesse embaralhada, e eu vou pôr o número, qual vem primeiro, 1, qual vem depois, o 2, tá certo? O mosquito voou direto para a teia de uma aranha. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. O mosquito tocou uma trombeta de guerra. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. Onde começa? Qual dessas frases seria a primeira para dar início à história? Né? Conseguiu? Aqui você pode voltar lá no texto, reler o texto, tudo bem? E marcar qual delas vem primeiro. Então, eu vou ter número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter até o número 6 ali para organizar, né? Não precisa estar na ordem, né? Talvez um seja por aqui, o 2 por aqui, o 3 não precisa. Por isso que vocês terão que organizá-la, tá certo? Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Fábula. Geralmente uma história curta, tá? Qual é a intenção da fábula? Tá? Ela quer apresentar uma moral, uma lição. Ela quer ensinar alguma coisa. E ela também quer entreter você, tá? Quais são os elementos de uma fábula? Geralmente tem animais como personagens, olha. Tem narrador, tem moral, marca o tempo, o lugar e as ações, certo? Qual o tempo? Quando aconteceu? Lugar? Onde aconteceu? E as ações, né? O que fizeram? O que aconteceu na história? Qual foi as ações? Quais foram as atitudes dos personagens? E a fábula em relação ao leitor. Quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens. Ou seja, quando o leitor lê uma fábula,
ele pega uma fábula para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens, né? E também eu posso dizer que ele quer ensinar alguma coisa, né? Ele quer aprender o que aquela fábula quer ensinar. Então, ele também pode ler a fábula para alguém para querer apresentar àquela pessoa um ensinamento, né? De uma forma mais gostosa, digamos assim, né? Então é isso, crianças. Façam a lição direitinho, tirem fotos, mandem para mim e beijo no seu coração.